Como de costume, né, às nossas 10h10, eu queria iniciar hoje com uma breve reflexão, né? Daqui a pouquinho eu vou apresentar o Carlão, apesar que ele acho que já foi conhecendo todo mundo à medida que foi entrando, isso é muito bom, mas eu queria fazer uma breve reflexão com os irmãos de algo que tem, assim, preocupado o meu coração e me deixado um pouco apreensivo e até pensado nas minhas atitudes, né? Eu acho que poucas vezes, eu não me lembro de ter uma oportunidade tão grande de proclamar o amor de Deus, as boas novas de salvação, porque essa pandemia, ela abriu o que a gente chama, né, gospelmente de brecha, né? Ela abriu uma porta gigante, porque o ateu está pedindo para Deus ajudar, né? Então, de certo modo, a gente nunca teve uma oportunidade boa, eu não lembro. Eu sou da época da Guerra Fria e a gente morria de medo de uma bomba atômica, né? Ou de que a União Soviética fizesse algo contra os Estados Unidos, né? Mas nunca eu vi uma oportunidade tão grande e mundial, né? E é muito forte no meu coração que a gente foi chamado, né, para proclamar as boas novas de salvação, né? A tarefa que Deus deixou para que a gente cumprisse era proclamar, né? A gente está lendo o livro lá dos pastores de família, a gente lê um negócio muito interessante num capítulo, que muitas vezes a gente escuta que nós temos que viver o evangelho, e o cara falou, você não tem que viver o evangelho, você tem que proclamar o evangelho é uma notícia de salvação, e você não vive a notícia já aconteceu, você tem que contar como um bom jornalista que ela aconteceu, né? Ele até brinca, ele fala, a gente falou, né? Tem uma batida ali na esquina, a gente conta para as pessoas que teve a batida, a gente não vive a batida já aconteceu. Então a cruz e a ressurreição já aconteceu, o que a gente tem que falar é proclamar. Mas ao mesmo tempo que a gente está com uma oportunidade gigante na nossa frente, a gente está vivendo muito mais essa polarização, essa discussão de ideias, essa vontade de ter razão, né, de nossa opinião ser a que tem que ser aceita, muito mais do que as coisas diretamente de Deus. Então eu queria deixar um conselho, né? Eu não sou mais velho, mas eu acho que eu sou mais careca, então eu posso falar. E eu fiz aqui uma listinha de menos e mais, né? E eu queria deixar para os irmãos. Então, menos o que você acha e mais o que Deus diz. Menos dos seus pensamentos, mais da palavra de Deus. Menos as suas escolhas e o que você faz, mais o que Jesus fez. Menos morte e separação, que é o que a gente está vivendo hoje, e mais vida e união em Deus. Então eu queria deixar essas 4 coisas, né? A nossa opinião, ela não tem relevância nenhuma diante da salvação, da vida eterna, né? Nós estamos muitas vezes discutindo sobre uma vacina que vai curar um vírus e não estamos falando da pior das doenças, que é o pecado, e que a gente teve uma vacina eterna, né? Que vai curar, que curou eternamente. Então a gente está focado no hoje, esquecendo que nós fomos chamados para falar sobre o amanhã. Então, meus irmãos, que a gente seja uma igreja que não proclame o que nós achamos, que não defenda Bolsonaro ou Lula, esquerda ou direita, que não fale das nossas escolhas ou o que nós temos feito, que não gere morte e separação, mas antes de tudo, a gente proclame o que Deus diz, o que Jesus fez, né? Menos frases de efeito, mais a palavra de Deus, né? E muito mais vida e união. Amém? Que a gente seja, né, proclamadores das boas novas. Irmãos, hoje eu acho que vocês estão antenados, né? E sabendo que hoje a igreja brasileira está conclamando para um momento de jejum e oração em prol de nossa pátria, pelos enlutados, pela pandemia, né?
Essa tem sido a oração aqui em casa, para que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ajude, né, a passar esse processo, nos use com graça, mas, se possível, diminua as dores, né, e o que nós estamos vivendo. Então, eu queria ter um momento de oração agora, aqui como a igreja, né, se unindo a essa igreja brasileira, pedindo a Deus, né, por esse momento, e que Ele nos oriente, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos ajude em todas as circunstâncias. Eu queria pedir para a Francis, minha esposa, Mô, você está no mudo. Oi, oi. Mo, eu posso aproveitar e orar pelo Henrique também? É verdade, o Henrique, eu não sei, eu até coloquei como lembrete, perguntar hoje de manhã para ele como estava, e o meu lembrete falhou e eu esqueci. Porque Vamos eu orar por... sou o seu lembrete. Muito obrigado. Edson, a mãe do Lázaro também está no UTI, tá, irmão? Então vamos orar. Você sabe o nome dela, Carlinhos? Não, eu não estou tentando lembrar aqui o nome dela e não consigo. Eu só sei que foi sexta, eu falei com ele falou que estava procurando um hospital para internar ela. Aí foi lá no IEG, aí conseguiu, ela está na UTI, está com problema renal lá. Não, então vamos orar pela mãe do Lázaro, o Henrique e o Enzo, né, a casa dele, e pela nação. Pode ser, amor? Sim, claro, vamos lá. Francis. Oi. O Antônio está pedindo oração para a professora dele, porque eu fui lá no grupo, a professora dele está na UTI, teve uma leve melhora, né? Conseguiu a UTI depois de uns 4 dias, está com Covid e tá se recuperando. Deu uma leve melhora de ontem para hoje, mas ainda o estado dela é grave. Aquela que a gente orou, é aqui que você colocou no grupo, é a professora dele? Sim, a professora de artes dele. Ah, tá. Carla, então vamos orar. Dela. Carla, deixa eu anotar aqui. Isso. Carla, a mãe do Lázaro, o Henrique e o Enzo e a nação brasileira. Tem mais algum pedido, gente? Que eu esqueci? Não, né? Pode, tá bom. Pode estar orando também pelo Cristiano, o tio do Eldin. Já saiu da UTI Covid. Ele está na UTI, mas agora já não é mais Covid. E ontem ele recebeu a primeira visita, que foi da filha dele. Apesar dele estar praticamente coma, né? Ficando induzido lá. Mas foi bem emocionante. Ela fez um vídeo, mandou. É legal. Muito bom. Amém. Vamos orar pelo progresso dele. Deus, muito obrigada por essa manhã, reunida com os meus irmãos, uma manhã tão bonita, onde o sol brilha forte, que nos traz esperança de dias melhores que virão. Nós cremos nisso, ó Pai, que tudo isso vai passar. Nós cremos também, ao longo da história, o Senhor mostrou que depois de uma pandemia sempre há muitas melhoras sociais, melhoras entre os seres humanos, melhoras tecnológicas, sempre há boas novas depois da tempestade. A gente crê nisso, Senhor. Amém. Então, nós queremos agora proclamar pela nossa nação, pela nação brasileira, que nós possamos, ó Pai, ser conhecidas como uma nação que erradicou primeiro esse vírus, que nós conseguimos vacinar muita gente, que nós conseguimos, ó Pai, descobrir metodologias novas de medicações que atingem o ser humano e causam a cura, Pai, em nome de Jesus. Que nós não sejamos conhecidos por um país que exclui pela polarização política, não. Nós sejamos conhecidos, ó Pai, por um país que abençoa vidas, que é abençoado por um Deus, o único Deus, o Deus vivo. Que sejamos conhecidos por um país que teme ao Senhor, ó Pai, nas escolas, nas casas de governo, em todos os ambientes, ó Pai. Nós oramos também neste dia, não só pela nação brasileira, mas pelas igrejas aqui estabelecidas, no solo brasileiro, todas elas, Senhor. Que nesse momento de pandemia nós possamos ser a diferença para uma nação que padece, uma nação que sofre, seja indo dentro dos hospitais, seja mantendo as pessoas que não têm mais cestas básicas, nem o que comer, seja gerando, ó Pai, um abraço, nem que seja virtual, mas que sejamos uma igreja que faz a diferença, Pai, que carrega o Senhor
fazendo, sendo e crendo nesse Deus que é onipotente, onipresente, onisciente e que está ouvindo e colhendo os clamores diversos, ó Pai, que está no controle de todas as coisas. Amém. Fale conosco, ó Pai, neste dia. Fale conosco na palavra que vai ser ministrada. Fale conosco, ó Pai, através da natureza, através, ó Pai, de situações entre os irmãos. Pai, agora eu quero colocar diante do Senhor a vida do Cristiano e te agradecer pelas melhoras, ó Pai. Quero te agradecer pelo corpo dele estar reagindo. Nós pedimos que o teu poder o visite, ó Pai, através, ó Pai, do seu sangue derramado naquela cruz. Nós, Pai, cremos que ele sairá deste hospital andando, em nome de Jesus. Amém. E glorificando o teu santo nome. Muito obrigada pelo que o Senhor já tem feito no Cristiano, colhido. O Cristiano já tem colhido, ó Pai, as orações no corpo dele, Senhor, na mente dele, ó Pai. Obrigada. Nós, ó Pai, colocamos agora a Carla diante do teu altar e pedimos que os progressos também aconteçam na vida dela, Senhor. Os progressos no corpo, ó Pai, as suas defesas do corpo sejam melhoradas. O teu sangue seja fortificado e que ela possa, Pai, receber a cura do Senhor, ó Pai. Console a família também dela, console os alunos que se compadecem dessa situação dela, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela mãe do Lázaro, que luta tanto tempo, Senhor, uma pessoa de idade. Lázaro tem lutado, a Elis tem lutado. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, dê forças para o Lázaro, para a Elis nessa situação, uma situação tão difícil, busca de UTIs, busca de hospitais. Senhor, tantos têm vivido essa situação. Nós lançamos eles diante do teu altar e pedimos o teu socorro, conforme diz a tua palavra, dá-te pressa em socorrê-los, ó Pai. Dá-te pressa em socorrer essas pessoas que estão entubadas, essas pessoas que padecem, que não têm plano de saúde, que estão, ó Pai, com as suas economias, ó Pai, no gargalo. Pai, em nome de Jesus, dá-te pressa em socorrer, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu oro agora, por último, ó Pai, pela casa do Henrique. E nós, como irmãos, abençoamos a casa do Henrique também, Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça as defesas do Henrique, o seu corpo, o corpo do Enzo, o corpo da Denise, o corpo da Isabela. Fortaleça, ó Pai, para que eles passem por isso e saiam mais fortificados. No nome santo de Jesus, é que eu oro agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, nas nossas famílias, na nossa vida e na nação brasileira. Por tudo que o Senhor é neste planeta, Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o Pai nosso. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço o Senhor. Amém. Amém, irmãos, amém. Graças a Deus. Deus tem respondido, né, as nossas orações desde, já fez 1 ano, né, do início da quarentena, e Deus tem sempre respondido, né, as nossas petições e as nossas orações. Irmãos, eu tenho um pai na fé, né? Eu tenho diversos pais na fé, mas eu tive um que, como diz aqui no ditado, que agarrou no chifre do bicho e para ganhar a minha vida, que foi o Carlinhos do Expresso Luz. Eu não sei quem conhece o Carlinhos Veiga. Ele foi fazer o seminário em Viçosa, Minas Gerais, e eu estava fazendo agronomia, e aí ele, numa conversa informal, ele assumiu o preço de correr atrás de mim. E foi muito legal, né? Porque eu vendo um cara que era um ministro de louvor, um seminarista, se misturando com os simples mortais que bebiam, que bagunçavam, para estar falando de Deus, né? E ele virou um grande amigo, um grande irmão na fé, e até hoje o carinho é muito grande. Mas tinha uma música que ele cantava lá nessa época, né, nos anos 90, de 89 a 92, 93, quando eu formei, que chamava Aviva. E quando eu pensei numa música para o dia de hoje, ela veio no meu coração de uma maneira muito forte. Eu não sei se os irmãos conhecem, às vezes ela não é muito famosa, apesar do Carlinhos ser agora. E ela fala assim: vivemos dias tão maus, onde o engano e a vaidade reinam. Teu povo se preocupa com esses valores, livra-nos de negarmos nossa fé, livra o teu povo de cair. Aí o refrão é: aviva a tua obra, ó Senhor,
e faze-a conhecida, mesmo que custe a vida, usa-nos com graça. Então, eu acho que é uma música muito bonita, que tem tudo a ver, né? 30 anos depois, ainda tem muito a ver, né? E é uma entrega falando para que Deus nos use com graça. Então, segue a música aqui, irmãos. Amém, irmãos. Não é muito fácil dizer amém para essa música, não, né? Porque a hora que fala mesmo que custe a vida, dá um apertinho, né? Irmãos, hoje é dia de um encontro de, às vezes, uma parte da família que vocês não conheciam, né? Eu aprendi isso muito com a Sal da Terra. Essa visão de que quando a gente visita uma igreja ou um irmão, é só uma parte da família que a gente ainda não sabia que existia ou não conhecia, mas a sensação é de que está entrando em casa. O Carlão é um irmão amado, eu fiquei tentando lembrar aí desde quando eu conheço ele. Eu lembro de uns encontros do Mosaico, depois eu lembro lá no Jardim América da Farol, eu acho que era no começo, teve um mosaico lá, ou um dia que foi de manhã e à tarde, um negócio assim. E eu lembro de eu chegar lá e era uma igreja não convencional, com os puffs no chão, uns lugares de sentar na garagem, e foi uma bênção. Carlão tem um tempo de caminhada, principalmente assim que a gente está junto, desde o Mosaico, depois passando pela Missão na Íntegra. Ele é casado com a Ellen, pai do Bento e do Romeu, que estão aí crescendo, agora lá em Pirinópolis, como ele disse, né? Então é uma alegria, Carlão, ter você aqui conosco. A gente queria orar agora pela sua vida, pedindo para que Deus cumpra, né, através de você, o propósito que Ele tem
hoje aqui para a gente. Eu queria pedir para o Paulo Zanin, você ora, Paulo, pela vida do Carlão e para que o Espírito fale através dele. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo virtualmente, e pedir, Pai, a orientação do Senhor, Pai, usando o teu servo, o irmão Carlos, entre nós, para que a sua palavra possa ser fixada, Pai, em nossa mente, em nosso coração, que nós possamos praticá-la, Pai, no nosso viver diário. Amém. Usa o teu servo, Pai, para nos instruir, para nos esclarecer, até mesmo para dúvidas tirar, e que possamos levar, Pai, as boas novas de salvação ao maior número de pessoas que pudermos encontrar pela frente, pelo caminho. Amém. Obrigado por esse tempo, nós te agradecemos e oramos humildemente, Pai, agradecido em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Carlão, só um minutinho, deixa eu aproveitar que o Henrique entrou. Henrique, você está na escuta? Estou na escuta. Oi, Henrique, bom dia. Nós acabamos de orar por você e pela sua casa. Nos dá notícias, por favor. Olha, bem, está melhor. Eu estou sentindo uma dorzinha na garganta hoje, mas o Enzo melhorou. Vamos, amanhã a gente vai fazer exame, ver se é alguma coisa. A gente fez a consulta virtual ontem e ele teve contato, né? O professor dele teve Covid, então a gente vai ir atrás aí para ver direitinho. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Nós oramos aqui e nós estamos orando e mantém a gente informado, tá bom, meu irmão? Tá ok. Carlão, tá com você, meu irmão. Fica à vontade entre nós. Gente, eu quero agradecer a hospitalidade de vocês, dizer que eu estou muito honrado, de verdade, sem demagogia nenhuma. Eu gosto muito de vocês, gosto muito do Wellington, sempre sou muito bem tratado, bem recebido. Estou vendo a família Ramos aqui, que eu já conheço, Ezequiel de lembrar de um tempo que a gente não se via, entre outras pessoas que eu tive o privilégio de conhecer. Um abraço, um beijo da parte de Deus para vocês aí, tá? Bom, eu sou pastor há tempinho e eu sou muito influenciado por algumas expressões mais antigas de igreja. Tem gente que chama isso de tradicionalismo e eu acho que isso que é tradição. E eu acho que tradição é um negócio bom, não é um negócio necessariamente ruim, não. E dentro da tradição da igreja, dessa boa tradição, tem um filão aí, algo que o Espírito Santo soprou na história, que nós não podemos desperdiçar, e que ajuda a gente a contar o tempo, ajuda a gente a contar o ano, ajuda a gente a olhar para o nosso ano e olhar para a história de Jesus e ajustar a nossa caminhada segundo a história de Jesus. E aí a gente divide o ano em algumas estações, né? Nós, evangélicos, comumente, damos muita importância para a Páscoa, para o Natal, que é muito bom, mas o calendário cristão não tem só esses dois eventos, né? Uma Páscoa só é Páscoa porque a gente passa por um período antes da Páscoa chamada Quaresma, onde a gente pode e deve meditar na palavra de Deus, nos eventos onde Jesus se gastou, sofreu, venceu o diabo na tentação, venceu sua própria carne, venceu as tentações do mundo, da carne e do diabo, e foi para a cruz vivendo uma vida que a gente não conseguiu viver, morrendo a morte que nós merecíamos morrer e ressuscitando ao terceiro dia. E nós estamos na Quaresma, não sei se vocês sabem ou se estão atentos a isso. E na Quaresma a gente medita sobre esses textos que são muito desafiadores para nós. A música que o Wellington colocou para nós aí no começo, ele me pediu durante a semana se eu lembrava de alguma música, e eu estou aqui na correria com duas crianças, a Ellen trabalhando, eu também. Eu não consegui lembrar de nada, mas a gente lembra nessas vezes que o Espírito Santo conspira a nosso favor, né? E a música tem total sentido com o que a gente vai pregar, porque a Quaresma é um tempo que a gente medita na nossa finitude também, na nossa morte. A Quaresma é um tempo oportuno para a gente meditar que a nossa caminhada ela não pode ensimesmar a nossa vida no sentido de achar que a finalidade última da nossa existência é a nossa vida na Terra. Eu quero mostrar para vocês que não. E eu quero ler um texto bíblico, e eu só sei pregar de um jeito, que é lendo o texto bíblico e explicando parte por parte, versículo por versículo. Eu queria muito que vocês prestassem atenção comigo, tá? No Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 a 33. João 12,
20 a 33. O tema do sermão de hoje, dessa meditação, seria aos corações profundamente angustiados. E eu quero meditar sobre algumas questões até a gente chegar nesse ponto da angústia. Tem outras coisas que acontecem aqui que ajudam a gente a olhar para o mundo, olhar para nós mesmos e, sabe, responder para Deus de forma adequada. Eu vou ler aqui, então, 20 a 33 do capítulo 12 do Evangelho de João. Entre os que tinham subido à festa para adorar, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida de Galileia, e pediram-lhe, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhe respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Versículo 27 até o 33 agora. Agora minha alma está angustiada. E que diz? Pai, salva-me esta hora. Para isso que eu vim, para esta hora. Pai, glorifique o teu nome. Então veio uma voz do céu. Já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e o ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu, esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. Até aqui, palavra do Senhor, graças a Deus por ela. Meus irmãos, eu acho que todos com alguma noção de realidade, da realidade, concordarão comigo que essa semana não foi uma das melhores da nossa vida, né? O número de mortes aumentando no país, lockdown nas cidades, pessoas impossibilitadas de trabalhar, e por esse bolo todo, nesse bojo todo, consequentemente crise humanitária, medo, angústia, algumas pessoas voltando ou começando a ter as necessidades básicas não assistidas. Eu queria te perguntar aí, queria que você respondesse para você mesmo, ou para quem está perto de você, como é que está seu coração nesses últimos dias? Como é que está o seu coração? Seu coração está angustiado igual o meu? Porque o meu está angustiado. Seu coração está sendo visitado pelo medo? Às vezes ele vem, às vezes o medo vem de alguma forma e esse medo é muito ruim. Eu acho que Deus tem uma palavra para nós hoje, nesse texto aqui que a gente acabou de ler. Aqui nos versículos 20 a 33, no capítulo 12 desse Evangelho de João, Jesus nos dá algumas coisas importantes. Inclusive, no meio dessas coisas importantes que a gente leu, ele dá um remédio amargo para nós, daqueles que são difíceis de tomar, mas resolvem a nossa vida. Sabe? Remédio ruim de tomar, mas que é só ele que resolve. Tem remédio que é ruim, mas é só ele que resolve. E tem uns que Jesus dá para a gente, do tipo tomar a cruz e seguir, do tipo meditar que a gente tem que morrer para dar fruto, que são amargos, são difíceis de engolir, mas eles são bons. Então, sabendo disso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O versículo 20 a 33, eu vou aqui relendo bloco por bloco menor, explicando, fala de algo importante para nós, que é o socorro de Jesus. Ele não se prende a uma etnia. Jesus não é só esperança para os judeus, Jesus é esperança para o mundo todo. E se tem alguém que é gentil, eu gosto de chamar que é o brasileiro. O brasileiro, além de longe geograficamente, totalmente diferente etnicamente. O brasileiro é um povo miscigenado, é um povo misturado, é gentil de gentil. E Jesus é esperança para o gentil todo, inclusive para nós. 20 a 23, eu vou reler. Entre os que tinham subido à festa para adorar, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhe respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aqui nos versículos 20 a 23, nós temos umas informações importantes e também algumas implicações igualmente importantes dessas informações. Preste atenção. Há alguns domingos atrás, a gente estava meditando lá na Farol sobre o Evangelho de João, a gente está expondo o Evangelho de João aí nessa
esse período da quaresma, blocos por blocos, textos por textos aqui, e nós lemos aquele episódio onde Jesus expulsa os mercadores do templo. Você lembra disso? Que Jesus faz um chicote, expulsa os animais, as pessoas que vendiam, e esparrama as moedas, e faz uma bagunça santa ali. Num estudo um pouquinho mais aprofundado desse episódio, onde Jesus expulsa os vendilhões do templo, você percebe que onde o comércio estava sendo feito era um lugar específico do templo, chamado Pátio dos Gentios. Não era qualquer lugar do templo. Era o primeiro lugar do templo onde qualquer pessoa poderia entrar. Qualquer pessoa interessada em saber um pouco mais de Deus, ela poderia frequentar aquele lugar. Existiam outros lugares no templo, né? O Santíssimo, o Santo do Santo, o Pátio das Mulheres, outras coisas. A dinâmica do templo, arquitetonicamente, refletia muito do que a fé judaica professava. Então, tinha um lugar onde o não-judeu poderia frequentar e buscar Deus de alguma forma. Bom, tinha algo com isso, lembrando dessa passagem, vendo essa, a gente conclui que tinha algo muito perverso, muito ruim, na espiritualidade média da época, praticada pelo judeu. Essa espiritualidade média do judeu, ela estava tão etnicamente centrada, tão centrada na identidade nacional, étnica, histórica de ser judeu, que eles perderam a perspectiva do que o próprio Deus disse para esse povo um dia, há muito tempo atrás. Eles perderam a perspectiva da promessa de Deus para Abraão, que ele abençoaria toda a terra. Que a bênção de Deus não ficaria represada somente por um povo, mas essa bênção, ela romperia essa barragem, espalharia nessa tsunami de amor e graça para tudo quanto é etnia e para toda a terra. Isso aconteceria, sabe? E o judeu perdeu isso de perspectiva. Ele ficou autocentrado, sabe? A dinâmica do templo que reservava aos gentios um espaço, um pátio, que fazia a mínima menção do plano de Deus na história para o mundo todo, que era o pátio dos gentios, ele foi ocupado pelo desejo de fazer comércio. E quando a gente vai ler aquele texto de novo e lembrar dele, fazer comércio não era ruim. O que as pessoas estavam fazendo ali não era de todo ruim. Eles ofereciam animais para serem comprados para quem ia prestar sacrifício, que vinha de muito longe. Eles ofereciam bancas de troca, de câmbio, de moedas, porque o templo aceitava só um tipo de moeda. Então, eles faziam um bom serviço, só que de maneira inadequada, no lugar inadequado, com o coração inadequado. Aquele texto não é um texto contra o comércio, não é um texto contra vender coisas, não é um texto contra o trabalho. É um texto colocando o trabalho no lugar daquilo que Deus pede para a gente fazer. É um texto que estabelece hierarquias na nossa vida, onde o trabalho não pode ser o nosso Deus, onde a gente não serve o trabalho, mas serve Deus. E Deus ensina a gente a trabalhar e a descansar, a como trabalhar, aonde trabalhar e sabe, com que coração a gente trabalha. Então, o judeu médio ali, ele tinha perdido essa perspectiva. A dinâmica do templo perdeu totalmente essa perspectiva do que Deus estava fazendo, sabe? Então, tinha uma ideia de pensar primeiro em si mesmo e depois, quem sabe, nas coisas de Deus. E, sabe, assim, que importa parte de judeus, parte de gentios? A gente é judeu, para que deixar esse pátio aqui? Vamos vender aqui. Vamos ocupar esse espaço para cuidar da nossa vida. Aqui, Jesus continua nesse texto, agora voltando aqui para João 12, 20 a 23, que a gente está lendo essa primeira parte. Jesus continua com mais ênfase a brilhar a luz sobre toda a terra. Já tinha dado um sinal na dinâmica do templo, que tinha um pátio para os judeus. Já tinha outros sinais na narrativa do Antigo Testamento, onde falavam que os gentios também herdariam da parte de Deus. Já tinha muitos sinais da parte de Deus em profecias, em leis, de como cuidar de um gentio no meio do judeu. Sabe, mas mesmo numa aparente negativa que os gregos aqui pedem, eu quero uma audiência com Jesus, e falar com Filipe, que vai falar com André, que vai tentar falar com Jesus, mesmo com essa aparente negativa ao encontro com os gregos que foram vê-lo, Jesus responde, só que responde de outro jeito. Responde de forma indireta. Os gregos, eles se dirigiam a Filipe, o Filipe tinha um nome grego, por isso que a gente entende por que os gregos foram atrás de Filipe. Filipe provavelmente tinha uma ascendência grega, e ele era um cidadão que
que tinha muita proeminência, ou entendia, ou era muito aculturado ao contexto grego. E os gregos foram falar com Filipe, e Filipe foi falar com André, André também com um nome grego, e esses foram falar com Jesus. E a resposta de Jesus aos dois, e indiretamente aos gregos, ela é aparentemente enigmática. Porque qual que é a pergunta? A gente quer ter uma audiência com Jesus. Será que dá para a gente falar com Jesus? Nós queremos ver Jesus. E como é que Jesus responde? Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa resposta parece não ser direta àquela pergunta, mas é. Ela parece ser bem enigmática, mas ela é profundamente significativa para nós. Vamos lá, versículos 24 a 26. Jesus quer imitadores, mas imitá-lo é contraintuitivo, é difícil. 24 a 26 diz o seguinte: Jesus, concluindo, ampliando a resposta dele. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Meus irmãos e minhas irmãs, os atos de Jesus no seu ministério, todos os atos dele, eles são feitos para que seus discípulos e discípulas os imitem. Jesus age para que a gente imite ele. É assim. Jesus quer formar na gente a estatura do varão perfeito, a estatura da pessoa perfeita. Bom, obviamente, nós temos um limite, temos um teto aqui. Nós só podemos imitar o que ele fez primeiro. E a nossa imitação tem a ver com a nossa caminhada de santificação e não com a nossa caminhada de salvação, porque os atos de Jesus foram os que nos salvaram. Os nossos atos não nos salvam, mas nossos atos, imitando quem nos salvou, imitando o Salvador, falam do nosso entendimento em entender a salvação e querer imitá-lo para a santificação. Exemplo, Jesus pede para que a gente pegue a cruz e o siga. E nós pegamos a nossa cruz no discipulado. Todo que crê em Jesus pega a sua cruz e o segue. Mas nós não pegamos essa cruz para que nós sejamos salvos. Jesus já garantiu a salvação dele na cruz. A salvação dele para nós já foi garantida. Mas o ato de pegarmos a nossa cruz testifica da salvação que nos alcançou. A gente caminha com essa cruz porque nós já somos salvos e alcançados por Deus. Aqui nessa parte do texto que a gente acabou de ler, Jesus responde a André, a Filipe e, consequentemente, também aos gregos, usando uma analogia de realidade agrícola, agrária, e o nosso amigo Wellington vai saber mais sobre isso do que nós. Mas era o contexto de Jesus. O contexto de Jesus era esse. E Jesus usa essa metáfora, dessa analogia. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus, aqui, ele está colocando os pingos nos is da existência. Usando essa analogia, ele está ensinando para a gente como é que a gente tem que viver. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele afirma que precisava morrer. Ele. Aqui ele não tinha morrido ainda. Cronologicamente, ele estava caminhando para a morte. E encarar a morte, Jesus precisava encarar a morte que nós merecemos. Nós, igreja, Sal da Terra Cidade, nós, igreja ao redor do mundo. Jesus encarou a morte que nós merecíamos para nos dar vida. Jesus vai para a morte para dar vida. Jesus vai fazer essa troca. Jesus vai dizer na teologia de Paulo, vai efetuar o que é chamado de substituição penal. Sabe uma pena? Precisa de um substituto. Jesus é o substituto dessa pena. Outra coisa, ele responde de forma indireta à pergunta dos gregos, dos gentios todos, não só dos gregos, sabe? Mas da Judéia, Samaria e todos os confins da terra, Jesus está respondendo à pergunta dos gentios, aqui personificados pelos gregos, que queriam ter uma audiência com Jesus e com Deus. Se querem uma audiência comigo, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem falar comigo? Eu estou indo para a cruz. E na ressurreição, eu possibilitarei com que gregos, samaritanos, brasileiros, gente do mundo inteiro fale comigo, tenha comigo, se alimente de mim, viva comigo, viva por mim, viva sendo capitaneado pela minha liderança, pelo meu pastoreio.
viva sendo pastoreado por mim, Jesus. Jesus está dizendo isso. Ele precisava ir para a cruz para abrir esse ponto de comunicação para todo o mundo. Jesus fez isso. Jesus expandiu, aumentou, alargou, concentrou luz. Jesus, ele, sabe, ele cumpriu. Jesus, ele mais ênfase naquilo que era o plano redentivo de Deus na história, que não se restringia a um povo só, se restringia ao mundo todo. E, por último, aqui nessa parte, aqui, nesse colocar pingo nos is da existência, falando que o grão de trigo tem que morrer, ele nos mostra o caminho, ele nos ajuda a encarar a morte. E esse é um tema importante para nós hoje. Jesus nos ajuda a encarar a morte. Jesus diz que morte é caminho para gerar vida de alguma forma. Essa dinâmica do reino de Deus, que faz as coisas meio estranhas e de cabeça para baixo, aplica esse princípio para nós. A morte é caminho para gerar vida no discipulado com Jesus. Mas o morrer aqui que Jesus propõe, para nós, como seus imitadores nesse discipulado, não é uma morte suicida, irresponsável, negligente. É a morte que honra a vida. É morte para fazer vida. É morte de quem ama a vida. É um convite a uma vida sacrificial, não uma vida suicida. E tem uma diferença aqui muito grande. Sabe? É uma vida sacrificial capaz de, entre aspas, nos matar para que haja vida em nós e por meio de nós. É uma vida que pensa menos em si mesmo, pensa mais no próximo. É uma vida que, sabe, aprende com Jesus na hora da ceia, a compartilhar do pão, a entregar e depois comer. É uma vida que, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que ensina a gente a olhar para a nossa vida com as dificuldades que todos aqui estamos vivendo, eu imagino, financeira, psicológica, de tudo quanto é forma, sabe? A gente olhar para nós às vezes e falar assim, está ruim, mas eu sou chamado para contribuir, para testemunhar, a morrer aos poucos, a tomar a minha cruz, a compartilhar do meu pão, a morrer para dar vida, a aprender com Jesus que eu sou parte desse contexto, parte dessa identidade de semente que morre para frutificar. Então, eu não fico ensimesmando o meu sofrimento. Eu sou honesto com Deus, com a minha comunidade, eu sou honesto com a minha realidade, na minha oração, com o meu sofrimento. Mas o meu sofrimento, ele é colado ao sofrimento de outros. Então, ele é o nosso sofrimento. E o meu sofrimento, ele não vai ser ensimesmado no sentido de achar que ele é o único sofrimento. O meu sofrimento está lá, está posto, eu estou sentindo ele. Mas tem o sofrimento do irmão da janelinha aqui do lado, da janelinha aqui de baixo, no Zoom. Tem o sofrimento, de quem está longe da gente. Tem o sofrimento de quem a gente tem laços sanguíneos. A gente está longe, que a gente pode, deve, na medida do possível, ligar, conversar, assistir, ofertar tempo, dinheiro, recursos, sabe? Oração. Isso é um jeito de morrer aos poucos, de forma sacrificial. Isso é um jeito de entender um pouco mais o que Jesus está falando para a gente. Deus quer fazer da igreja dele o povo que vive uma ambivalência. Como eu tenho meditado nessa palavra nos últimos tempos, sabe? Na ambivalência que encarna a nossa vida, que é uma ambivalência que é tão presente na nossa vida muitas vezes, porque nós somos o povo que ama a vida, mas também nós, nessa ambivalência, nós somos o povo que não tem medo da morte, porque a morte, a vida de Jesus, nos ajuda e nos ensina a não temer a morte, mas ao mesmo tempo nós somos o povo que ama a vida. E nós não temos medo da morte, mas amamos a vida. A gente vai andando com esses dois pés e caminhando, sabe? Nós promovemos a vida em todos os seus estágios, todos os seus estágios. Nós somos o povo que fala que aborto é pecado, nós somos o povo que, sabe, que fala que também deixar alguém passando fome é ruim, é pecado, sabe? Nós somos o povo que ama, preserva, nós somos o povo que considera, nós somos o povo que é reconciliado com a vida. Nós somos o povo que, porque somos reconciliados com a vida, essa vida é a mesma que nos tira o medo de morrer, porque nós cremos tanto na vida que nós cremos na vida para além da vida. Jesus venceu a morte e nós vencemos a morte nos méritos de Jesus. Essa semana a gente foi bombardeado no noticiário. Se você vê noticiário todo dia, você deve ter sido bombardeado. A gente está dosando noticiário aqui em casa. A gente assiste um pouquinho, fica uns dias sem ver, assiste um pouquinho para ver como é que tá, tenta ver os pontos de vista diversos aí de quem está falando, sabe?
mas se você está vendo todos os dias, você deve estar saturado de morte, 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 morte. Só a palavra para nós hoje. Nós somos o povo que venceu a morte nos méritos de Cristo, porque Cristo venceu a morte por nós. Isso não faz de nós um povo irresponsável. Faz um povo que é reconciliado com a vida, mas não tem medo de morrer. Isso coloca para a gente, sabe, uma linha tênue para andar. Porque nós vamos cuidar da vida dos outros, nós vamos cuidar para que a vida seja promovida, nós vamos orar por vacina, nós vamos orar por recursos, nós vamos orar por, sabe, invenções, nós vamos orar por sopro da parte da Trindade, por desenvolvimento tecnológico que vai promover a vida, mas nós somos o povo que sabemos também que a vida é finita. Essa vida aqui agora, enquanto Jesus não vem, ela é finita, ela precisa acabar, inclusive, como consequência da nossa queda no Éden. Então, nós somos esse povo com essa ambivalência. Nós amamos viver, porque a vida foi dada por Deus, mas nós sabemos que a vida não é isso aqui só. Mas nós amamos viver, porque a vida foi dada por Deus, mas nós sabemos que a gente pode morrer em paz, se algumas coisas acontecerem com a gente. Enquanto a gente está acamado, adoecido, nós vamos lutar pela vida e orar para que nós vivamos. Orar para que nossos irmãos levantem, orar para que nossos irmãos se recomponham, sejam visitados pela cura. Mas nós não ficamos desesperados quando irmãos e irmãs partem. Parte do discipulado de Jesus é entender que a morte, ela foi derrotada, que ainda que ela aconteça, ela não tem a última palavra. Parte do nosso discipulado é ressignificar o nosso imaginário em relação à morte que vai nos visitar um dia, seja por Covid ou seja por motivo outro. Então, nós temos que ter isso no coração cravado, irmãos e irmãs. Nós temos que ter isso bem desenvolvido no nosso coração. Essa ambivalência. Lutar pela vida e não ter medo da morte. E entender que, de uma forma analógica, viver morrendo aos poucos é o que faz com que a gente dê semente e frutifique. Viver morrendo para esse mundo de uma forma é o que é capaz de matar a gente para fazer frutificar aquilo que Deus quer brotar. Então, morte também faz parte do nosso vocabulário de outra forma. Nós temos que entender essas nuances e saber onde é que isso é conjugado no nosso coração. O que eu disse aqui parece contradizer o versículo 25, mas não há contradição aqui. O versículo 25, né? Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Não tem contradição aqui. O que o texto diz é que você não deve amar a sua vida mais do que você ama o Senhor da sua vida. O chamado para odiar a vida aqui, como está no texto, aqui proposto por Jesus, também tem que ser explicada. O Don Carson, que é um erudito do Novo Testamento, um grande teólogo vivo, ele diz o seguinte: o contraste amor-ódio reflete uma expressão idiomática semítica da época lá dos semitas, que significa preferência fundamental, não ódio em alguma escala absoluta. Foi traduzido no texto bíblico aqui como ódio no sentido de odiar viver, mas não é isso que o texto está dizendo. Está falando sobre preferência fundamental. Você não deve amar a sua vida mais do que você ama o seu Senhor. Isso não quer dizer que você não deva amar a sua vida ou amar viver. Quando a gente vai olhar para a Bíblia toda aberta e olhar para o texto bíblico e meditar no texto bíblico, você vai ver que quando Deus exige que amemos Ele mais do que outras coisas, isso está nos 10 mandamentos, está no que Jesus reforça nos 10 mandamentos. Quando Deus exige que amemos Ele mais do que outras coisas, Ele não necessariamente pede para que você não ame outras coisas, mas Ele pede para que você aprenda a amar outras coisas com um amor derivado de quem primeiro ama a Deus. Sabe? Amar a Deus acima de tudo não é deixar de amar as coisas, é amar com o amor correto. Amar a Deus mais do que meus filhos não é parar de amar meus filhos, é amar meus filhos depois de amar a Deus, porque o amor a Deus vai me ajudar a amar meus filhos. Porque se eu não amo meus filhos com o amor que vem de Deus, eu vou ter uma relação de amor idólatra com os meus filhos. E eles são muito frágeis para aguentar a adoração de outro ser humano. Eu vou estragar eles. Os ídolos são destruídos. Entende isso? Então, eu posso e devo amar a vida, mas eu devo amar a vida com o amor que deriva de Deus. Eu amo a Deus e Deus me volta para a vida para amar a vida de outro jeito. Entende? Santo Agostinho, certa vez falou, né? Ama a Deus e faz o que queres, porque o amor a Deus purifica as intenções.
Santo Agostinho estava certo. A gente deve amar a Deus, a gente pode fazer o que a gente quiser depois que a gente ama a Deus. Porque o amor a Deus vai ensinar a gente a amar o que devemos amar. Porque o amor de Deus purifica o nosso amor e leva a gente de volta, mediado pela palavra, pelos sacramentos, mediado pela convivência com a igreja, mediado pelo auxílio do Espírito Santo, pela palavra e Espírito principalmente, vai ajudar a gente a amar as coisas, vai ajudar a gente a amar viver, vai ajudar a gente a não idolatrar a vida, mas vai ajudar a gente a viver para a glória de Deus. Resumindo essa parte do texto, Jesus quer nos ensinar a viver, nos ensinando a morrer. Jesus nos ensina a morrer vivendo, porque Jesus é a nossa vida. Faz sentido, meu irmão, minha irmã? Estou falando, tá tudo bem aí? Vocês estão comigo ainda? Ok? Tudo certo, né? Tá bom. Versículos 27 a 33 e caminhando para o final. Outra coisa. Imitar Jesus gera angústia de morte, mas Jesus venceu a morte. 27 a 33. Agora a minha alma está angustiada. E que direi? Pai, salva-me desta hora, mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu, essa voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. Bom, meu irmão e minha irmã, ok. Presumindo que você entendeu que Jesus quer te ensinar a viver, te ensinando a morrer. Você percebe que ainda assim algo não fecha nessa conta? Se pararmos para pensar bem, conclui-se que é muito difícil isso. E é verdade. Algo não fecha nessa conta no sentido de eu entendi, mas eu não queria. Não queria morrer. Não queria pegar a cruz. Se a gente olhar para dentro da gente mesmo, o fato da gente ser convencido no espírito a pegar a cruz e seguir, isso é um milagre. É um milagre. Porque ninguém quer. A proposta de Jesus, ela é totalmente contraintuitiva. Ela é totalmente contrária aos desejos mais profundos nossos. Se você tem desejo, brota em si um desejo de querer seguir Jesus, isso é uma obra do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Jesus falou com você. O Espírito Santo interviu. Porque isso não é natural. A gente quer se preservar. A gente quer viver para a gente mesmo. A gente quer engordar espiritualmente, financeiramente, em todos os sentidos. A gente, por nós mesmos, não quer pensar nos outros. Não quer pensar no máximo que está perto da gente um pouquinho aqui. A gente querer amar os outros é milagre de Deus. Mas o texto bíblico aqui nos dá informações a respeito do que Jesus fez e da segurança que isso pode nos gerar. Isso pode ajudar a gente a entender um pouco mais essa questão. Eu acho que uma coisa que pode acalentar o nosso coração nesses dias, a gente está vendo tanta morte, a gente está vendo a nossa cidade passar por uma crise sem precedentes, é saber que a angústia, essa angústia que tem visitado talvez você aí, esse é um sentimento inescapável da experiência humana. Isso vai visitar a gente. E isso é tão visível que Jesus não foi privado da angústia. Jesus se angustiou quando viu a morte de perto. Jesus, quando contemplou sua própria morte, ele foi tomado pela angústia. Jesus não pecou. Sabe? Óbvio, guardando as devidas proporções, que a morte de Jesus, que a morte que Jesus contemplava, ela carregaria sobre si o pecado no mundo todo. Jesus estava sentindo uma angústia para além da nossa. Mas a nossa angústia cabe também. Imitar Jesus, mais uma vez, guardando as devidas proporções, por vezes vai nos gerar angústia. Vai nos gerar também paz, vai nos gerar alegria, vai movimentar a gente, colocar paz, alegria, fruto do Espírito na gente. Mas vai gerar também, o texto bíblico diz, perseguição. Vai gerar em nós gratidão também. Vai gerar em nós um sentimento de gratitude, que a gente vai olhar para o céu tem dia, que a gente vai levantar da cama e falar, Deus, muito obrigado. Vai gerar também, mas, mais cedo ou mais tarde, vai gerar em nós angústia. Porque o caminho do discipulado é o caminho da cruz. O caminho do discipulado é o caminho das sementes morrendo para que vidas sejam geradas. E esse caminho do discipulado não é um caminho romântico.
É um caminho que exige de nós a nossa vida. O Bonhoeffer falava, o discipulado é de graça. A amizade com Jesus é de graça, mas ela vai custar a sua vida. E ele estava certo. Então, imitar Jesus, andar com Jesus, mexe na gente coisas assim substanciais da nossa existência. E isso vai gerar em nós angústia mais cedo ou mais tarde. Ver a morte de perto nos gera angústia. Algumas pessoas foram acamadas, aí tiveram com Covid. Algumas pessoas perderam parentes para Covid, amigos, conhecidos. Algumas pessoas estão vendo os noticiários, estão vendo aí as pessoas morrerem. Gente, isso gera em nós angústia. E ainda bem que gera. Porque se a gente tivesse muito indiferente a isso, isso não estaria demonstrando que há em nós um espírito que movimenta. Um espírito de Deus que movimenta, porque a gente está vendo a vida sendo vilipendiada. A gente está vendo o fruto da queda assaltando a humanidade e dragando ela. Isso tem que gerar em nós algum tipo de angústia, sabe? Ver a morte de perto gera angústia. Mas meditar na angústia de Jesus perto da morte nos ajudará. Porque Jesus, na sua morte, levou consigo a culpa do nosso pecado. Esse é o Evangelho. Nos deu de presente a possibilidade de encarar a morte de frente, sabendo que a morte, no fim das contas, morreu. Jesus matou a morte para a gente na cruz. Nós podemos ficar tristes e angustiados com a morte, mas nós vencemos a morte. Nós podemos ficar incomodados com a morte, nós podemos lutar pela vida e devemos lutar pela vida. Jesus venceu a morte por nós. Com isso, o chamado da vida cristã não é de banalizar a vida, não é de tratar a vida com desdém. Lembra do mandamento de Deus, não matarás, não assassinarás? Ele, no sentido restrito, quer dizer isso mesmo, a gente não pode tirar a vida dos outros. Ele, no sentido amplo, significa que a gente deve cuidar e preservar a vida de todos os seus sentidos. Cuidar de nós mesmos e uns dos outros. Cuidar de nós e de quem nós temos algum tipo de responsabilidade. Sabe? O chamado da vida cristã não é de banalizar a vida, é lutar por ela. É amar a vida, mas sabendo que a morte é consequência da nossa queda. E também sabendo que há esperança no pós-morte, para que os que estão em Cristo, para todos aqueles que estão em Cristo. Porque, no fim das contas, a morte morreu. Sabe? Eu estou jogando muito xadrez nessa pandemia. Não sei quem joga xadrez aqui. E eu ensinei minha esposa a jogar xadrez e ela está quase melhor do que eu. Isso está me envergonhando bastante. Mas, enfim, colocando isso como uma figura, óbvio, com as suas limitações, parece que o mal, as trevas, o diabo e seus anjos fizeram um movimento ali e quis dar um cheque na humanidade, sabe? Colocou uma peça ali na posição de matar o rei. Entende? Só que esse xadrez de Jesus aí, o rei morre, mas ele ressuscita e mata o agressor. É um checkmate aí, meio que fora da regra que o diabo estabeleceu. Porque ele não tem palpite para apitar em regra nenhuma. Sabe? Jesus é o rei que mata. Jesus é o rei que dá um checkmate na morte. Por isso nós podemos ter esperança para viver. Inclusive, para essa vida e principalmente para o pós-vida. O príncipe desse mundo, ele foi julgado, versículo 31. Sabe? Chegou a hora do julgamento desse mundo e seu príncipe será expulso agora. Expulso agora. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O príncipe desse mundo foi julgado. A morte de Jesus pode ter parecido o triunfo do inimigo das nossas almas. A morte de Jesus pode ter gerado alguma comoção no inferno. Pode ter gerado algum reboliço nos frutos da queda, inclusive as doenças que geram a nossa morte. Mas, na verdade, a morte de Jesus foi a morte da morte, a morte do mal, a morte do malvado, a morte do maligno. Foi a morte de quem vilipendia contra o que Deus criou e falou que era bom. Foi a morte de quem agride os planos de Deus na história da redenção. Nós estamos dentro dessa história. Nós temos que ter um pouco de perspectiva histórica. Essa pandemia vai passar. Nós temos que sofrer ela mesmo. Nós temos que sofrer, nós temos que chorar ela. Choremos essas mortes. Mas ela vai passar porque o Senhor é o dono da história. Essa história não acaba assim. Jesus reina sobre ela. Jesus matou, inclusive, o coronavírus na cruz do Calvário. Matou. Só que a gente está vivendo, né? Porque a gente não pegou plenamente todos os frutos da morte e ressurreição de Cristo na cruz.
Na Segunda Guerra Mundial, teve o dia D, né? O dia D foi o dia que acabou com o nazismo ali, que quebrou as pernas do Terceiro Reich. Só que o dia D aconteceu, mas a batalha continua acontecendo. O nazismo estava derrotado, só que a batalha ainda estava acontecendo, sabe? Os últimos gritos ecoando dessa guerra estavam acontecendo, mas no final das contas, as pernas do nazismo haviam sido quebradas, sabe? O mal está dando alguns tiros, está atirando, sabe? Está fazendo algum levante, mas o dia D da história da redenção já aconteceu. O mal foi quebrado às pernas dele na cruz do Calvário, na ressurreição de Cristo, sabe? O final da guerra está chegando ao próximo, porque a gente já ganhou. Tem rebeldia em alguns pontos do mundo que alcançam aqui a nossa existência e ainda causam algum mal para a gente, mas no fim das contas, a morte morreu. Jesus gritou na cruz que a morte morreu. Jesus gritou na ressurreição que a morte que ainda mesmo que ainda nos atinja, ela não tem força sobre nós. Nós vencemos essa morte, essa batalha foi vencida, essa guerra foi vencida na cruz do Calvário. Eu finalizo com algumas aplicações, um apelo para você, meu irmão e minha irmã. Nós estamos em uma semana que nos deparamos com muitas mortes. Isso não pode passar incólume na nossa reflexão. Não posso desperdiçar esse precioso tempo que vocês me confiam para, sabe, sem deixar de falar alguma coisa da parte de Deus e uma coisa muito importante. Talvez, especialmente essa semana, esse sermão seja questão de vida ou morte. E pastores, eles existem para sinalizar para as pessoas que elas podem viver bem, elas podem encarar a morte. Tudo isso com Cristo do lado. Por isso que eu tenho pregado o evangelho todo domingo, antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Eu não vou desperdiçar nenhum momento da minha vida onde as pessoas estão olhando para mim para escutar alguma coisa, sabe, eu não vou desperdiçar esse momento, eu vou pregar o evangelho. Vocês entenderam aqui no texto que Jesus morreu na cruz do Calvário, estava falando sobre a cruz do Calvário, estava falando para os gregos que ele ia glorificar o nome dele na cruz do Calvário, que houve uma substituição na cruz do Calvário, onde ele pegou a nossa vida e morreu para que a gente pudesse ter vida. Isso é para a gente. E eu prego o evangelho para crente, porque eu não sei se crente é convertido, então eu prego o evangelho para todo mundo, para crente e para incrédulo. Eu não sei se você tem 1000 anos de igreja aí, mas não é convertido, e então eu não posso deixar essa oportunidade passar. Meu irmão ou minha irmã, Jesus morreu no seu lugar para que você possa viver aqui, para que você possa encarar a morte com bom ânimo, com responsabilidade, lutando pela vida, mas sem medo dela. Você está com medo de morrer? Você tem medo da morte? Você tem medo do que vem depois? Jesus nos garante uma vida, porque ele comprou essa vida para nós. Esse é o evangelho. Nós podemos viver com a paz no coração derivado dessa notícia que alcança o nosso coração. Creia em Cristo. Creia nessa substituição penal, que essa pena que era para você foi para Jesus. Creia que a ira santa, justa de Deus, que era para vir sobre mim e você, foi para Jesus na cruz do Calvário. A Trindade absorveu essa ira justa na figura do Cristo, para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse ter esperança, para que a gente pudesse lutar pela vida, para que a gente pudesse anunciar aos 4 cantos que há vida, e vida em Cristo, que Jesus é o dono da vida, porque ele comprou essa vida para nós. E que Jesus, quando compra a gente na sua morte e ressurreição, nos dá vida e vida em abundância, dá vida melhor do que a vida que a gente vivia. Essa é a vida que a gente tanto quer. Essa é a vida que o nosso coração almeja. Essa é a vida que vai sossegar a nossa alma. Essa é a vida que vai fazer a gente, sim, sofrer, experimentar angústia. Mas nessa ambivalência, nessa realidade paradoxal, vai ter angústia, mas ela vai ser visitada pela paz de Deus que vai abraçar a gente. Vai ter angústia, mas essa angústia não vai ser permanente. Ela é interrompida pelo sopro do Espírito Santo dizendo para a gente: eu sou dono da história. A Trindade é dona da história. O coronavírus não é dono da história. As doenças não são donas da história. As guerras não foram donas das histórias. Os governantes não são donos das histórias. Sabe? Nenhum deles. O Senhor, Jesus, reina sobre tudo e todos, reina sobre a história, governa sobre tudo que há, governa sobre o cosmos, governa sobre o universo. E um dia vai dar cabo dessa história e vai colocar a gente na eternidade.
a chance da gente entrar nesse bonde, a chance da gente entrar nessa história, a chance da gente entrar, sabe, fazer parte da história da redenção é crendo no sacrifício expiatório, substitutivo de Jesus na cruz do Calvário. Nós, como gentil de gentios, mais gentil do que os gregos que perguntaram sobre Jesus, mais afastado do que esse povo que está longe, mas já estava um pouco perto. Nós somos miscigenados, nós estamos longe, nós somos brasileiros. Jesus quer a gente. Jesus morreu por nós também. Creia nisso. Creia nisso. Fale com Jesus. Abre o seu coração para Jesus. Encare a morte. Não sendo irresponsável, mas sabendo que Jesus venceu a morte por você. Amém? Deus abençoe vocês, meu irmão. Queria que o Elton orasse para nós aí. Amém, amém. Coisa bonita demais, né? Deus falando. Que a gente aprenda a morrer para viver cada vez mais como ele viveu, né? Carlão, eu tinha colocado no meu coração aqui de o Lucas orar a hora que você terminasse, então eu vou passar para ele. E Lucas, eu queria que você orasse, não só pela vida do Carlão, para que Deus continue usando ele, inclusive no nosso meio, mas também pela casa dele, pela Ellen, pelos meninos, e enfim, ora aí por ele. Sem som, tá sem som, Lucas. Eu tava pedindo para a mocinha fazer um silênciozinho ali. Amém, amém. Assim, inspiradora, assim, a palavra. E a gente pode falar que é inspiradora porque não vem do Carlão, né? Porque se fosse do Carlão, com certeza não é inspiradora. Mas como veio do Pai, através da vida dele, realmente é esse sopro que nos move, que nos reflete mesmo, né? Como nós estamos passando. Eu tenho falado muito nessa época de pandemia, eu já comentei com os irmãos, quem nós estamos sendo. Eu tenho uma tia que fala muito, quase uma teoria de conspiração, eu não tenho problemas, cada um tem seu pensamento. Eu falo, tia, mas nessa conspiração, então, quem é a senhora? É a voz que traz calmaria no meio da tempestade, porque a senhora crê num Deus poderoso, ou pior essa tempestade? Porque as pessoas estão precisando de esperança. Então, independente se essa pandemia é política, não é política, se não interessa isso. Nós somos a voz que traz esperança, que traz vida, que traz união ou que só separa. Então, assim, realmente que nós possamos ter isso em mente mesmo, que a gente entender que nós amamos nossa vida, mas como o Carlão falou, né, a gente ama a vida porque Deus nos a deu, né? Se ele morreu ali é porque a gente pode viver, mas sabendo que a vida mesmo não é que começa, né? A gente entende que começa aqui, essa eternidade, mas assim, de uma certa forma, né? Meio figurativo. Mas entendendo assim, que a vida mesmo, essa glória, essa plenitude foi garantida ali através de Cristo e nós temos assim, um coração grato, entregar tudo isso. Pai, obrigado, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Pai, obrigado porque nada de bom há em nós, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor que derrama o amor, graça, misericórdia sobre nós, Pai, nos vendo na imundície, no pecado, na miséria, não sendo merecedores de nada, Pai. O Senhor deu seu Filho unigênito, Pai. Pai, com poder, com a plenitude de fazer agora o unigênito virar o primogênito, Pai Santo. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque o teu filho, mesmo naquele momento de dor, ele reconhecendo tudo que ele passava, toda a angústia, ele cumpriu o propósito dele, para que nós agora, Pai, pudéssemos dar prosseguimento a isso, Pai Santo. Pai, que nós possamos realmente testificar o Deus que nós vivemos através da nossa vida, Pai Santo. Nos livre que as pedras clamem em nosso lugar. Nos livre, Pai, que nós sejamos crentes, cristãos, de palavras apenas, Pai, mas que sejamos de atitudes. Que nós sejamos conhecidos como servos do Deus Altíssimo. Não que nós proclamemos isso, mas que as pessoas vejam isso nas nossas atitudes. Que elas possam ver nós
pessoas que passamos por angústia, por sofrimento, mas que entende que isso é passageiro, que nós não estamos lutando para vencer, mas já temos a certeza que tudo já foi vencido ali na cruz do Calvário. Pai, que nós possamos entender, Pai, essa bênção, Pai, que é ser realmente assim, cordeiros de Cristo, Pai Santo. Pai, que mova o nosso coração, quebranta o nosso coração, Pai, que nós não deixemos pessoas do nosso lado morrer de fome, morrer por falta de uma palavra amiga, Pai, por falta de atenção, Pai, por falta de cuidado, por falta de recursos, Pai Santo. Pai, que nós possamos entender que cristianismo não é repartir o que nos sobra, Pai Santo. Pai, fale que cristianismo é repartir o pouco que nós temos, Pai. Amém. Pai Santo, que as pessoas vejam isso em nós, Pai. Que nós não sejamos o que entrega as sobras, Pai, mas o que entrega o pouco que nós temos, Pai Santo. Porque nós não preocupamos com nossa vida mais e sabemos que o Senhor tem cuidado disso, Pai, porque o Senhor é Senhor das nossas vidas. Entendendo como o Senhor cuida de nós, coisa alguma nos faltará, Pai Santo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela vida do Carlão, da Ellen, dos meninos. Pai, pois sabemos que o Senhor tem levantado essa casa como uma casa profética, que tem falado a vontade do Senhor para essa sociedade. Pai, que tem sido uma casa de referência, Pai, que dependendo das dificuldades, que são muitas, das provações, que são muitas também, Pai, é inabalável, Pai Santo. Obrigado, Pai, porque é uma família, uma casa que tem raízes profundas, Pai Santo. Obrigado, Pai, porque são pessoas que inspiram, pois têm a vida baseadas em Cristo Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus. Alguns recados rápidos, né? Então, nessa terça, nós não teremos o nosso encontro de homens, de leitura do livro, porque vai ter a aula da Escola de Liderança. Então, nós voltamos, não nessa, na outra, tá? Normalmente. Irmãos, alguém quer dar algum recado, lembrar de alguma coisa que eu esteja esquecendo? Sim, não? Tudo certo? Eu quero agradecer a oração dos irmãos. Não entendi. Eu quero agradecer a oração dos irmãos. Amém. Continuamos aqui na luta, meu irmão. Vamos juntos. Tem uma mocinha aqui que fez um desenho que ela quer mostrar. No culto aqui, ó. Olha. Muito bom. Muito bom. Tem os nomes, ó, os nomes, quem tem foto. Percebam que o culto é nos quadradinhos, né? A análise do desenho aí, ela já está incorporando a maneira online de cultuar. De ver, exatamente. E com certeza, o cabeção que tem 3 coisinhas em cima sou eu, tá, gente? Carlão, eu quero aproveitar você, meu irmão, para nos despedir com uma oração e impetrar a bênção aqui sobre nós. Senhor Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio de repartir, pelo privilégio de receber da hospitalidade, do amor, que eu não mereço, mas o Senhor dá através dessa igreja. A gente pedir para que o Senhor sustente cada um em suas casas. A gente pedir para que o Senhor continue fazendo esse movimento que foi orado agora há pouco, Pai, que a gente possa compartilhar, não o que sobra, mas aquilo que é nosso, que o Senhor nos deu, mesmo sendo pouco. Amém. Que esse fluxo continue acontecendo no nosso meio, que essa igreja seja conhecida por isso também, Pai, por esse amor do Senhor que transborda. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça, o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vós. Fiquem em paz, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Obrigado, Carlão. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe, gente. Tchau, pessoal. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau, Nenê.